Boa noite. Vamos dar início à conferência de imprensa de projeção da fase final de Sub-14 masculinos, que se realiza nos dias 27, 28 e 29 em Ovar. E esta talvez uma das fases finais com maior equilíbrio que me recorda dos últimos anos e que vai seguramente criar bons jogos, bons espetáculos e de desfecho imprevisível. Começo por lançar a primeira questão ao Zé Eduardo. Que balanço da segunda fase do campeonato distrital, que terminou para algumas equipas ainda este fim de semana, para outras que tinham assegurado já os 3 primeiros lugares no fim de semana anterior? Bom, o balanço é positivo. Nós, como tu disseste, eu acho que este ano é um ano de absoluta incógnita acerca de quem será vencedor desta fase final. Porque existe as equipas são todas muito diferentes umas das outras, com características todas muito diferentes umas das outras, eu acho, mas todas com pontos fortes, pontos menos fortes, pontos fracos, mas de facto todas a compensar-se umas às outras, e depende um bocadinho da relação de como as equipas tiverem para o desfecho de cada jogo. Nós na primeira fase, eu acho que a nossa equipa teve uma evolução muito interessante, porque nós na primeira fase começámos com 3-2, 3 vitórias, 2 derrotas. Apurámos-nos em terceiro lugar no nosso grupo. E nesta segunda fase a equipa cresceu bastante em muitos aspectos, nomeadamente no aspecto defensivo, e conseguimos um resultado que podia ter sido diferente, porque isto nos iniciados, eu acho que muito mais do que nos outros escalões superiores, depende muito do estado de espírito dos miúdos, da ansiedade, da forma como eles entram, e até pelos resultados que houve resultados estranhíssimos, de perder por 30, depois ganhar por 30, porque eu acho que é uma das características que torna ainda mais imprevisível o desfecho desta fase. Mas acho que a nossa equipa evoluiu bem e é uma das candidatas, das 6 candidatas que eu acho que há este ano. Rui, Pedro, temos 2 Ruis, e começo por Rui Pedro. Era isto, pegando também e fazendo um balanço desta segunda fase, resultados mesmo surpreendentes, perder-se em casa e ganhar-se fora, desníveis e desvantagens de 15, 20, 30 pontos e depois ganha-se esse jogo. Que balanço fazes, neste caso, do Beira-Mar? Sim, pegando nessa observação, eu concordo com o Zé Eduardo. Nos iniciados depende muito do estado de espírito, mas também nesta fase eu reparei que dependeu muito também das presenças. Portanto, houve equipas que não estiveram na sua plenitude, das suas forças, não é? Por ausência mesmo de jogadores, lesionados, doentes, e portanto isso fez toda a diferença. Esta primeira fase foi interessante. Aliás, este modelo de competição agrada-me, porque permite no próprio ano aferir de uma forma boa os níveis de cada equipa, de cada clube. E, portanto, eu acho que que se juntaram as 6 equipas mais fortes este ano. Não me lembro dos últimos anos estarem equipas tão equilibradas, portanto vai ser mesmo uma incógnita. Mas voltando, portanto, a esta primeira fase, o Beira-Mar foi algo irregular. De facto, nós tivemos jogos em que tudo nos saiu bem, defendíamos bem, contra-ataque é um dos pontos fortes que o Beira-Mar tem. Mas houve outros, precisamente por aquilo que eu disse há pouco, não conseguimos dar o nosso melhor. Julgo que evoluímos também bastante e pronto, estamos ansiosos para que comece esta fase e é isto. Luís, a análise desta segunda fase vais acompanhando também, não como treinador principal, mas acompanhar o Sub-14. Eu vim aqui em representação da Tatiana, que está a trabalhar neste momento para a fase final, e antes de começar com qualquer balanço, felicitar toda a gente que se apurou. Acho que são 6 equipas, todas elas muito equilibradas e muito próximas umas das outras, e como toda a gente tem referido, vai ser uma competição muito equilibrada.
Por exemplo, aqui um exemplo com o Beira-Mar, que foi, nós ganhámos em casa por 30, fomos perder por fora 11, fomos perder ao Abar por 9, em casa ganhámos por 30, são aqueles resultados que nestes escalões, e ainda mais quando a competição é muito equilibrada, pode acontecer a qualquer momento. E depois também fazer um balanço, também um bocadinho aqui puxar a asa para o Galitos, que é nós conseguimos participar nas 6 fases finais. E este é o principal objetivo que nós temos, sendo um clube formador, é estar presente nestes momentos altos, ou nos momentos mais altos competitivos, e é isso que para nós o balanço tem que ser muito positivo, porque começa no sub-14, não é? E nós temos sentido isso porque já há muitos anos que não competimos na fase final do sub-14 e temos sentido isso depois no sub-16, que nem sempre estamos preparados para competir. Por isso o balanço é muito positivo, nós acabámos por ser segundos, eu acho que na diferença de pontos, por isso aqui vimos mais outra vez o equilíbrio, e eu acho que o balanço tem que ser muito positivo, vamos conseguir estar outra vez numa fase final da primeira divisão, não é, que já não estamos há algum tempo. Rui, do Ilhavo, vem agora de uma liguilha e, portanto, é mais um momento de aflição e que permite, seguramente, às 6 equipas mais fortes estarem agora presentes. Sim. Pena foi que nós, nesta segunda volta desta segunda fase, tivéssemos perdido tantos miúdos. Tivemos 3 miúdos ausentes e 3 miúdos importantes. Estamos a tentar recuperá-los, 2 deles, um deles é impossível mesmo, mas estamos a tentar dar ritmo e qualidade de jogo a 2 deles para ver se conseguem dar um bocadinho mais de qualidade à equipa para a fase final. Vamos lá ver. Nós caímos muito nesta segunda fase, precisamente porque perdemos esses 3 miúdos. Mesmo em termos de treino, a qualidade do treino acabou por baixar. E refletimos nos resultados. Não é? Nós acabámos por ter resultados que não estávamos à espera. E ainda assim, podíamos ter feito um bocadinho mais. A própria equipa está muito inconstante dentro do próprio jogo. Nós temos primeiras partes brilhantes e segundas partes que parece outra equipa a jogar. E esses 2 miúdos podem eventualmente vir-nos a dar um bocadinho mais de consistência, e quanto mais não seja, dão-nos um bocadinho mais de físico também. Somos a equipa fisicamente mais frágil do campeonato. E estamos a tentar recuperá-los para ver se na fase final, se não conseguirmos pelo menos ir ao título, pelo menos baralhar algumas contas, a ver se criamos algumas surpresas. Vamos lá ver. João, a mesma análise, e destacando aqui o Jogueira, que acaba por correr por fora nesta segunda fase, e isso não foi um obstáculo, estão também, por mérito próprio, na fase final. Que balanço fazes aqui? Sim, nós vimos de uma fase diferente. Nós, na primeira fase, tivemos a competir com o Obrense, com o Galitos e com o Leão, e ficámos em quarto. Não conseguimos alcançar o grupo nacional, o que era um objetivo nosso, porque nós queríamos estar sempre a competir com os melhores, e é só assim que nós achamos que os atletas evoluem, é só não o ganhar ou o perder, mas estando sempre a jogar com os atletas mais fortes. Foi-nos difícil, tivemos que encarar de maneira diferente, tivemos que ser mais competitivos no treino, porque no grupo distrital havia equipas que são mais novinhas, e jogámos com equipas que tinham muito sub-12, sub-13, e tínhamos que estar mentalizados para isso, para essa realidade. Mas penso que fomos evoluindo, e eu tenho muitas expectativas nesta fase final em termos da evolução dos miúdos, porque tivemos muitos jogos onde foi difícil aferir se eles estão a evoluir ou não, porque éramos superiores fisicamente, em termos de idades, mas o objetivo foi cumprido. O nosso objetivo era chegar a esta fase final mesmo para estarmos entre os melhores e conseguirmos competir com os melhores. E está alcançado. O Rui Martins, começo agora por ti, e já avançaste que queres discutir o desfecho final, ou pelo menos intrometer-te e baralhar as contas. Eu lançaria aqui objetivos, neste caso concreto do Iriabo, havendo seguramente, para além do título, a segunda vaga direta para o Campeonato Nacional, a terceira, sabe-se já hoje que vai cruzar com o Ginásio Figueirense, e a quarta vai cruzar com o Quinto Porto, que ainda não está definido. Portanto, há aqui, para além do título, muitos outros objetivos, seguramente, para o Iriabo. O nosso primeiro grande objetivo é formar os miúdos e fazê-los chegar à equipa sénior masculina. Tentamos não ultrapassar etapas nesse sentido, mas se durante este caminho todo que eles tenham para levar, se pudermos juntar alguns títulos, não prescindiremos deles. Claro que o primeiro grande objetivo que eu lhes disse logo no início da época
tentarmos ter acesso ao Campeonato Nacional. Tal como disse o João, nós queremos estar a jogar com as melhores equipas. Só assim é que a gente evolui. Portanto, se não pudermos ser campeões, pelo menos tentar, de forma direta de preferência, se não conseguirmos, pronto, um terceiro ou um quarto lugar, tentar barafustar de alguma maneira esse lugarzinho para termos acesso ao Campeonato Nacional. Luís, a mesma questão, objetivos do Galitos a esta. Eu não queria estar aqui a repetir o Rui, mas acho que, como referi há bocadinho, o principal objetivo do Galitos é estar nos melhores momentos. Já aqui chegámos e vamos querer, acima de tudo, competir também no Campeonato Nacional. Como é óbvio, ninguém esconde nestes momentos, o primeiro lugar tem que ser um objetivo, não é? Não é o principal, nem vai ser muito menos neste escalão, mas nós apontamos para os 4 primeiros, para podermos, pelo menos, ter a hipótese de disputar um acesso ao Nacional. João, os objetivos de Jogueira. O objetivo principal não passa mesmo por sermos campeões, nunca esteve isso em... Claro que gostaríamos todos de ser, não está aqui, se fôssemos totós é que não tínhamos esse objetivo também, mas é fazer os miúdos crescerem como atletas e como pessoas, e é esse o nosso objetivo principal, porque vai ser uma realidade diferente para estes miúdos, completamente diferente, que eles estão habituados. A maior parte deles nunca fez uma fase final. Nas nossas equipas, se calhar temos 2, 3 atletas, eu não tenho nenhum que fez uma fase final, mas as equipas devem ter 1, 2, 3 atletas que tenham feito, por isso vai ser uma realidade completamente diferente. Vai fazê-los crescer, mas também eles vão sentir-se diferentes, e não sei, eu não os conheço nesta realidade. Mas temos um objetivo também, que é, se nós queremos melhorar, temos que competir com os melhores. Por isso o objetivo é ficarmos entre os 4 primeiros. É o objetivo que nós fomos para continuar a competirmos entre os grandes. Mas também não é nada mais. Zé, entre a Alvarense nesta fase, um dos objetivos seguramente está assegurado, que é a presença já no Campeonato Nacional. Que objetivos, para além desse, que já está assegurado a Alvarense para esta fase final? Pronto, eu no início da época, quando conversei, logo no primeiro treino que eu tive com eles, eu abordei a questão de definirmos os objetivos. E os objetivos, já parafraseando aqui os meus colegas, é exatamente esse, é nós estarmos sempre na competição que nos permita maiores obstáculos e que nos permita crescer como equipa e eles individualmente como jogadores. E para isso nós definimos que o principal objetivo era, primeiro, ficar no grupo nacional, portanto, no grupo em que ficámos das 6 equipas que iam disputar o acesso ao nacional, e depois conseguir o primeiro lugar desse grupo, porque nós sabíamos de antemão que este ano ia ser que esta fase final vai ser uma fase final complicada e atendendo até ao escalão que pode cair para qualquer um. Eu acho que facilmente uma pessoa pode ser primeiro ou quinto. Ou sexto até, não é? Dependendo de como correrem os jogos. E, portanto, a nossa principal meta, nessa perspectiva de estar no Nacional, era conseguir o primeiro lugar. Eles estão de parabéns, já lhes disse isso logo a seguir a termos conseguido isso, por termos conseguido o primeiro lugar e ter conseguido o acesso. Agora, obviamente, quando se vai a uma final, as finais são para, como toda a gente diz, é para ganhar, não é? Portanto, vamos lá para tentar ganhar e para ganhar a final, ainda por cima jogando em casa, e o Alvarense tem já uma série de títulos em vários escalões e queremos juntar mais um. Oi, a mesma questão. O Beira-Mar, sabendo de antemão e adiantando, já ganhou um título este ano e esteve a 2 segundos de ter uma dobradinha de títulos, não é? Quer dizer, ainda reforçando aquilo que disseram, esteve a 2 segundos de também ser campeão, o que demonstra o equilíbrio este ano das fases finais. Ainda não tivemos nenhuma fase final em que houvesse uma equipa que se destacasse claramente e que logo à partida tivesse num patamar diferente. Sim, é verdade. Em todas as fases finais chegou-se à última jornada, ao último dia, e era possível qualquer uma ser campeão. Pois, no Sub-14 não fugimos à regra, nós queremos apurar para o Campeonato Nacional e para isso é preciso ficarmos no mínimo nas 4 primeiras e realmente estarmos a dizer que queremos ser campeões ou segundo ou terceiro, quer dizer, neste caso em concreto, neste leque de equipas, 6 equipas tão equilibradas e o escalão que
até pode ser um pouco injusto ou um pouco... Estamos aqui a criar pressão extra. Nós não fugimos à pressão, não é isso que está em questão, mas é sub-14, que o resultado ou que a classificação, para mim o mais importante é que a classificação seja o resultado daquela prestação, naquele momento, desta competição, portanto, fruto de um processo e não propriamente estarmos aqui a pensar em objetivos, em estratégias destas, não queremos fugir a nada daquilo dos princípios, da filosofia, e portanto que isso seja a classificação seja o resultado do processo da competição, é só isso. Mas queremos muito levar a terceira equipa do Beira-Mar, dos escalões de formação, ao campeonato nacional. Esse é o nosso desejo, sim. João, uma próxima questão. Pontos fortes do Jogueira. Não, principalmente o coletivo. Nós temos um espírito de grupo muito interessante. Já são atletas que vêm desde mini-basquete todos juntos. Temos 18, 19 atletas que a percentagem aos treinos é de 94, 95%. Ou seja, o que não é normal em tantos atletas. Pronto, e existe um excelente espírito de equipa e de grupo. Andam todos juntos no desporto escolar, na escola. Pronto, eles convivem, estão sempre a conviver juntos. Então, nesse aspecto, somos muito fortes. Depois, tentamos incutir ali no Jogueira, e porque o Jogueira era um clube com essa tradição, perdeu-se um bocadinho e agora está-se a recuperar, defensivamente, ser uma equipa muito forte, muito agressiva, certo? E que penso que é por aí que temos que defender, jogar, e é por aí que vamos ter sucesso. Temos as equipas, quase todas as equipas têm 2, 3 jogadores mais experientes que poderão fazer a diferença. Nós ainda somos um grupo muito novo em termos de competição, não em termos de idade, mas em termos de competição. Não temos atletas em seleções, não temos atletas em fases finais, poderá ser por aí, mas o coletivo poderá superar essa fragilidade. Zé Eduardo, pontos fortes da Ovarense. Bom, eu acho que o ponto forte é um bocadinho aquele que são está um bocado na cultura da Ovarense, a semelhança do Jogueira, e eu concordo com essa característica do Jogueira, que é as equipas da Ovarense são equipas agressivas a defender, e portanto, por acaso até antes de vir para cá eu vi um facto curioso que tanto os sub-18 como os sub-16 como os sub-14 foram durante a fase regular a equipa com menos pontos sofridos. Portanto, nós fomos a equipa com menos pontos sofridos, os cadetes e os júniores igual. E eu penso que será esse o nosso principal ponto forte. Nós não temos propriamente assim jogadores que se destaquem muito dos outros. Temos, obviamente, diferenças entre os jogadores. E valemos um bocadinho por tentar explorar o jogo coletivo da equipa também, porque não temos nenhum jogador a destacar-se muito. Estou-me a lembrar ali do Miguel, por exemplo, né? Que se destaca bastante no Galitos, mas nós é fundamentalmente a defesa e o coletivo. Rui Pedro, os pontos fortes do Beira-Mar. A equipa do Beira-Mar é se calhar uma equipa típica de iniciados, não é? Atletas altos, atletas baixos, atletas mais experientes, menos experientes, mais evoluídos, menos evoluídos. E portanto esta heterogeneidade traz-nos sempre desafios constantes e portanto não é por aí que é o ponto forte. Talvez eu diria o ponto forte que seja o contra-ataque. Normalmente as equipas de sub-14 do Beira-Mar são rápidas a partir para o contra-ataque. Esta não foge à regra e portanto essa eu diria que seria o ponto forte. Luís, os pontos fortes do Galitos. Eu acho que o grande ponto forte desta equipa tem sido a capacidade de trabalho. O grupo não é muito grande, somos 12 ou 13, não é muito grande. Temos, se calhar, aqui vantagem em relação a temos 2 atletas a participar regularmente nos sub-16, que poderá dar-lhes a eles um bocadinho mais de estofo. Mas nestes dias eu acho que são as segundas linhas que fazem a diferença. Já aqui tinha referido isso, e as equipas valem pelo todo. E eu acho que o nosso ponto forte é a capacidade de trabalho deles, e depois nós procuramos defender e jogar em transições rápidas e em contra-ataque. Essa acho que são os nossos pontos fortes. Rui, pontos fortes do Ilhavo. E fazemos votos para que os atletas possam recuperar. Nós procuramos que o nosso ponto forte seja sempre a defesa. Não é?
Somos uma equipa baixa, como disse, mas procuramos ser um bocadinho chatos a defender e procuramos ter alguns princípios que nos permitam combater essa falta de altura para não dar segundos lançamentos e procurar ter sempre os jogos com números abaixo dos 40 pontos sofridos. Eu penso que também um dos pontos fortes que temos é o tiro exterior. O tiro exterior, os miúdos que eu apanhei o ano passado, tecnicamente eu acho que alguns são muito bons, são muito giros. Ainda não tenho uma leitura de jogo que nós gostávamos que tivesse, mas acho que uma das coisas que nós temos também como ponto forte é o tiro exterior. E sempre que os nossos miúdos sobram, sempre que conseguimos que eles sobrem, temos tido algum sucesso nisso. Se conseguimos juntar a isso uma boa defesa, acho que pode ser interessante. Rui, principais candidatos. Eu não arrisco nada. Desta vez não. Sinceramente, são tão equilibrados e por aquilo que vimos na primeira fase, são equipas que se equivalem. Todas elas já ganharam. Bem, nós não ganhámos ao Alvarense. De resto, já ganhámos ao Galito, já ganhámos a São Joanense, já ganhámos ao Iliabo. Nunca jogámos com o Jogueira, mas o Jogueira, por sua vez, já ganhou ao Alvarense. Quer dizer, é imprevisível, completamente. Não arrisco nenhuma previsão. Zé. É igual. Também. Faço minhas as palavras do Rui. João, ninguém quer assumir aqui Não, eu acho que já começou logo desde o início, toda a gente disse que ia ser uma fase final muito equilibrada, por isso penso que não vai haver assim, um favorito. Eu penso que, como já disse anteriormente, os atletas são muito novos e os que sentirem menos esta pressão da fase final, esta ideia de jogo diferente, de estar 3 dias, 5 jogos a competir, vai ser a equipa que vai ter mais sucesso, mas nós não os conhecemos, eles são tão novinhos, nós não os conhecemos bem ainda, como é que eles vão reagir? Por isso não há assim nenhuma equipa que esteja acima das outras. Oi. Eu acho que o Alvarense, apesar de tudo, por jogar em casa e nesta fase mostrou uma consistência de jogo, acho muito giro, acho que pode ter essa vantagemzinha. Mas ainda assim, como estamos a dizer, não, acho que é muito imprevisível. Tal como o Zé Eduardo há bocado disse, acho que pode ir de primeiro a terceiro, quarto, quinto com muita facilidade. Vai ser muito giro, muito giro. Luís. Eu também acho que não há nenhum favorito assim à partida. O Varense, por jogar em casa e por ser o pavilhão e aquelas características, tem sempre um bocadinho de vantagem, né? Ainda se viu agora no fim de semana nos sub-16, aquilo é diferente. Mas acho que vai ser tudo muito equilibrado. Qualquer um pode ser primeiro, qualquer um pode ser sexto. Vai ser tudo decidido como já foi aqui referido, na ansiedade dos miúdos, na capacidade que eles vão ter de reagir a alguma adversidade, porque são jogos muito seguidos. Não é uma coisa é jogar no fim de semana e jogar no outro. Temos uma semana toda para nos recompor. Ali é jogar num espaço de 2 ou 3 horas. E acho que vai ser tudo muito equilibrado. Depois de vos ouvir os 5, preparo-me para ir com a máquina de calcular e isto até ao último e partilho esta confidência que deixei o Zé os últimos 5 minutos a relatar o jogo de sub-16 porque tive que ir lançar resultados e esta eu não me lembro de um ano com tantas contas para se fazer e quase diria temos que socorrer do coeficiente, que é uma coisa terrível para os treinadores, que é socorrermos. Nenhum treinador está no banco com a máquina de calcular, preciso de ganhar por 5, mas ganhar por 5, 45-40 é diferente de 85-80. Estas fases finais todas têm sido dramáticas, até depois, é segundo, é terceiro, porque o equilíbrio tem sido tanto e esta seguramente vai ser propícia. Mas, Zé, fator casa, o Raimundo, pavilhão mítico, é Exatamente. Importante? Nós temos essa vantagem de termos esse fator a nosso favor. Nós temos um handicap porque nós treinamos só uma vez por semana no Raimundo ao sábado, quando não temos jogo ao sábado. Portanto, nós não treinamos muito lá. Mas pronto, é casa que é entendida como casa, como é sentida e tem o nosso público, embora obviamente as outras equipas também vão fazer deslocar público para lá, os pais, os amigos vão com certeza comparecer para apoiar.
E nesta fase final há aqui uma questãozita que pode funcionar um bocadinho mais a nosso favor, que é, como estamos ali muito próximo naquela questão de ter jogo de manhã e jogo à tarde, às vezes permite uma melhor gestão do repouso em relação às outras equipas que estão fora e que têm que ficar por lá à espera do jogo seguinte. Mas eu penso que isso é uma coisa mínima que não vai influenciar em nada. Rui Martins, fator casa, achas neste escalão decisivo, importante? Como o Eduardo disse, eu acho que não vai estar cheio de gente de Ovarense, acho que vai estar cheio de gente dos 6 clubes, portanto é sempre melhor jogar em casa. Eu gosto de jogar em casa, mas também adoro jogar fora. Como este ano já ganhámos em Ovar, quem sabe não pode ser um bom pronúncio. Vamos lá ver. Luís, fator casa, pode ter um papel extra em termos de... Eu acho que nesta fase final deste conjunto de equipas, o fator casa pode ser só se for uma mínima coisa, porque isto vai ser tão equilibrado e eles também estão lá, nós também vamos ficar em Ovar, nós também vamos ficar em Ovar os 3 dias, porque também não vamos ter este problema do desgaste que pode ser as viagens. Acho que pode ser importante, porque é o Raimundo, não é um pavilhão com muita história, mas tendo em conta o equilíbrio que vai ter, acho que não é um fator super decisivo. Oi. Pois, o Zé Eduardo diz que o Ovarense treina lá uma vez, não é? O Beira-Mar não treina lá nenhuma vez. E, portanto, não, mas estou a brincar. Eu acho que não é. Acho que não vai ser decisivo. Até porque, quando for o Beira-Mar Jogueira ou Iliab Galitos, é igual para os dois, não é? E, sinceramente, nos iniciados, eu noto muitas vezes que eles ainda não têm aquela maturidade para assumir aquilo como uma coisa muito pesada, de uma forma muito pesada. Portanto, acho que não é por aí. Acho que não. Neste caso, no Sub-14 não faz muita diferença. João. Eu concordo aqui com eles, em Sub-14 ainda não senti muito essa diferença de jogar em casa, jogar fora. Eu já fiz, na primeira fase fomos lá ganhar ao Ovar, até fizemos um bom jogo. Depois em casa perdemos com o Ideal, foi assim, pronto, não há, podemos ir ganhar fora, perder em casa. Eles Sub-14 são muito inconstantes, ainda são muito novinhos, mas poderá ter uma pequena diferença. Eu acho que aquele fator de mais descanso, poderem estar mais horas em casa, alimentação, tudo isso, poderá ser um fator, dar uma pequena percentagem às equipas que estão lá. Mas não penso que não será por aí. Até porque pode haver o contrário, os atletas que sentirem mais a ansiedade de estarem a jogar em casa. Também poderá acontecer isso, mas não acho que não vai ser essa a diferença. Rui Martins, alguma equipa tenha surpreendido ao chegar aqui a esta fase final? Que aqui esteja? Sim. Não me parece. Não me parece porque estas 6 equipas têm alguma, e em relação a algumas das outras equipas, alguma grande diferença em relação às restantes equipas. Então, era expectável que fossem estas as 6 equipas a estar na fase final. A Sajonense eu acho que nos vai surpreender. Porque é uma equipa muito alta e que acho que tem uma grande margem de progressão e tem evoluído bastante. Mas das presentes na fase final, eu acho que era expectável que estivessem as 6. Nitidamente as 6 mais fortes. João, o facto de teres competido no grupo distrital, consideras-te o outsider aqui da fase final? Sim, porque não temos a competição, o nível competitivo que eles tiveram. E eles ganharam uns, perderam com outros, mas estiveram sempre a competir com os melhores. Isso faz dos atletas e evoluíram mais. Agora penso que nós também conseguimos, acho que evoluímos desde o início da época e vamos demonstrar um basquete diferente do que apresentámos em outubro. Agora estamos a correr por fora, sim, eu acho que estamos. Mesmo que digam que está tudo em pé de igualdade, mas acho que faz um bocadinho a diferença. Os meus atletas eu acho que vão sentir ali no primeiro jogo, segundo jogo, ainda um bocadinho a diferença de jogar a este nível. Luís, alguma equipa que tenha surpreendido ao longo desta fase? Eu acho que estas 6, depois a diferença para o 7º já é um bocadinho grande. O Jogueira, o cruzamento que fez com o Gica foi um bocadinho desequilibrado e parece-me que o Jogueira era uma equipa de grupo 1, não é? Teve, se calhar, os primeiros sorteios têm um bocadinho de azar, porque ficaram, se calhar, 4 equipas que seriam de grupo 1, ficaram juntas, teve que cair uma, e eu acho que também foi na diferença de pontos. Por isso eu acho que são estas 6 que claramente deviam estar aqui. Eu também concordo aqui com o Rui, que acho que a Sanjonense
também é uma equipa que tem muito por onde crescer e que pode aparecer nestes dias a surpreender. Rui, A São Joanense já não nos vai surpreender porque nos ganhou em casa. Portanto, não, concordo em absoluto com os meus colegas. Não há outsider, são as 6 equilibradas. Zé. Eu acho que claramente são as 6 melhores equipas. Eu não conheço pessoalmente as outras, mas eu estou-me... quer dizer, conheço os Atómicos e o Gafanha, o Atómico e o Gafanha, mas pelos resultados que vi das outras equipas, acho que de facto devem ser as 6 equipas mais fortes, sem dúvida nenhuma. Uma última questão, Rui Martins. Uma mensagem final para os pais, para os simpatizantes, para os adeptos, que queiras deixar. Que apareçam em grande número, que nos apoiem a todos, não só Iliabam a todos, e que se lembrem que é só um jogo de basquete de sub-14 e que há exemplos que têm que também vir da bancada e que há atitudes que não podem vir da bancada, porque nós lá dentro vamos tentar também dar um bom exemplo e espero que toda a gente se divirta e que no final, pronto, uns vão estar mais contentes que outros, mas que toda a gente se divirta com aquilo que nós tanto gostamos, que é um simples jogo de basquete. João, uma mensagem final. Agora, convido todos a aparecer no pavilhão, os pais, os amigos, os familiares, e que vão para se divertir, mas sempre em mente que são atletas de 13 anos, que vão errar muitas vezes, também vão acertar muitas vezes, e que vão estar mais nervosos, mais ansiosos, por isso têm que ser mais compreensivos, como nós treinadores também de certeza que vamos estar, mas que sejam um bom exemplo para a modalidade, esta fase final, e que no final seja uma festa. Luís. Um bocadinho puxar outra vez já as Ogalitos para que façam de Ovar a nossa casa, durante estes 3 dias que façam de Ovar a nossa casa, e também apelar a que consiga o pavilhão estar constantemente cheio e que toda a gente perceba, essencialmente os pais, que percebam que os miúdos não erram de propósito, não é? E estes dias trazem uma ansiedade acrescida e que naturalmente vão errar mais vezes do que se calhar têm errado até aqui, e nós treinadores estamos mais ou menos preparados para isso, né? E compreendemos os erros e vamos tentando ajudá-los, e que da bancada não venha nenhuma pressão extra, porque eles já têm a pressão de querer ganhar os jogos todos e de querer fazer sempre tudo bem. E depois, como tem dito aqui, o comportamento tem que ser exemplar, porque é isso que nós apelamos aos miúdos, e se depois da bancada não tem o mesmo comportamento, às vezes torna-se difícil nós próprios controlarmos. Vamos tentando sempre dar o exemplo, às vezes não conseguimos, mas vamos tentando sempre dar o exemplo. Rui, uma mensagem final. Igualmente, queria só relembrar que os atletas têm 13, 12, 11 anos, alguns até 10 anos, e portanto são uma esponja que absorve os comportamentos, e comportamento gera comportamento, portanto apelar à disciplina, ao convívio também, que se divirtam, que respeitem todos os intervenientes. Isto do ponto de vista fora do campo, mas dentro do campo eu também gostava, uma vez que se trata de sub-14, de ver a surgirem, não diria novos atletas, mas que os atletas aproveitassem este momento para evoluir, para crescer, para subir mais um degrau, porque Aveiro precisa, não é? É isto. Zé, uma mensagem final. Um anfitrião. Eu apelo a que toda a gente se dirija ao pavilhão e que vá imbuído de um espírito positivo, e positivo em toda a acessão da palavra. Positivo de apoiar muito mais do que criticar, não é? Positivo de tentar animar as equipas quando elas estiverem mais desanimadas, porque muitas vezes é nesses momentos que os miúdos precisam desse apoio, e não tanto quando ganham, quando as coisas estão a correr bem e a malta se entusiasma, é mais quando as coisas lhes correm mal, e às vezes os miúdos têm mais, nestas idades então, são mais suscetíveis a sentir essa pressão extra que vai haver, que nós treinadores vamos com certeza todos tentar retirar. Mas os miúdos sentem sempre aquele friozinho no estômago, e é muito importante o ambiente de fora ajudar a dissipar essa ansiedade, e não
contribuir para aumentar. Bem, agradecer-vos a vossa presença, desejar-vos os maiores sucessos desportivos, seguramente que vençam melhor, que se apurem as melhores equipas e que seja um bom espetáculo e um bom momento para divulgarmos o nosso basquete e aquilo que de bom temos. Agora os atletas. Atletas que representam os 6 clubes. Boa noite a todos os atletas que representam aqui os 6 clubes participantes. Desejar-lhes já boa sorte, que se divirtam ao longo dos 3 dias e dos 5 jogos que vão jogar. E vou já questionar o André, da Ovarense, que façam um balanço desta fase que terminou. Como é que a Ovarense esteve? Qual é a avaliação que fazes? Penso que evoluímos muito desde a primeira fase. Defendemos muito melhor agora. E penso que o nosso ponto principal é a defesa desde a primeira fase. Penso que é isso. Tiago, da São Joanense, que balanço é que tu fazes? Como é que avalias o desempenho da São Joanense ao longo desta fase? Acho que foi uma segunda fase competitiva e com um balanço positivo, sendo que o nosso ponto principal é evoluir e dar competição a todas as equipas. Ricardo, como é que tu avalias o Jogueira ao longo desta fase, depois de 10 jogos, 10 vitórias? Então, obviamente foi bastante positivo, porque o nosso grande objetivo para esta primeira fase era chegar à fase final e pronto. Eu próprio notei na minha equipa uma grande evolução e pronto, o meu objetivo para agora é mostrar o basquete que o Jogueira sabe jogar. Miguel, qual é o balanço que fazes do Galiza? Foi bom, penso que sim. Ganhámos vários jogos, tanto perdemos outros jogos, mas no geral foi bom. David, do Beira-Mar. Eu acho que foi bom porque não foi bem o que nós esperávamos. Foi positivo, mas foi negativo em alguns pontos porque ganhámos muitos jogos que não eram esperados, outros esperados e outros perdemos por muito e ganhámos ou perdemos por exemplo, é melhor não dar exemplos. Mas podes. Por exemplo, nós não estávamos à espera de perder com o São Joanense por 30. Podíamos perder, mas não era por 30 pontos. Assim, eu acho que foi positivo, porque evoluímos também muito na defesa, mas às vezes não corria bem, outras vezes corria bem. E acho que foi isso. Mas não é nada. Filipe, qual é o balanço que fazes do Iliabo? Acho que nós evoluímos bastante, mas fomos fomos pouco consistentes em alguns jogos. Começámos bem nos jogos e acabámos um bocadinho pior, acabámos por perder jogos assim. Tivemos também alguns problemas com alguns atletas, tiveram lesionados, mas acho que evoluímos bem e vamos continuar a trabalhar. Tomás, da São Joanense, quais são os objetivos da tua equipa agora nesta fase final? Os objetivos da minha equipa são sempre dar competição às outras equipas, dar o nosso melhor e acho que é isso, dar o nosso melhor e
pronto, é isso. David, quais são os objetivos do Beira-Mar? Estes últimos objetivos que já concluímos foi chegar à fase final. E o que o nosso treinador e nós também queremos é, claro, como todos, ganhar a fase final e chegar à fase final nacional. Falei objetivos de Vilhavo. O nosso objetivo é, como todos, competir e tentar ganhar a fase final, divertir-nos e também aprendermos a jogar assim e é isso. Apesar de tudo, divertir-nos. Pronto. Ricardo, quais são os objetivos de Jogueira? Pronto. Tal como todas as equipas, o nosso objetivo deve ser sempre ganhar, mas também, como eu já tinha referido, é acima de tudo dar um bom basquetebol a quem vai ver, também divertir-nos e conseguirmos aproveitar a experiência de estar numa fase final. Miguel, quais são os objetivos do Galitos? Penso que um dos nossos objetivos desde o início era a presença na fase final e agora, uma vez que conseguimos, se for possível, ganhar e continuar para a frente para o Campeonato Nacional. André, e os objetivos do Ovarense? Claro, como todas as equipas, o nosso principal objetivo é ganhar a fase final. O nosso principal objetivo já está conquistado, que é passar à fase final nacional, ao nacional e é divertir-nos. David, quais são os pontos fortes do Beira-Mar? Eu acho que é o contra-ataque, sobretudo, o 1 contra 1. Pontos fracos, eu acho que são mais a defesa em alguns dias, como noutros dias não. Há uns dias que nós defendemos muito bem, outros nada de especial. Mas não digas os pontos fortes aos teus adversários, os pontos fracos, diz só os fortes. Okay. Tiago, quais são os pontos fortes da São Joanense? Acho que, acima de tudo, o coletivo e jogarmos muito bem em equipa. Passa sobretudo por isso. Filipe, os pontos fortes de Ilhavo? Eu acho que nós somos uma equipa que lança bem de fora, temos um bom tiro exterior, sabemos jogar 1 contra 1, isso, e temos um bom coletivo, sabemos jogar em equipa e pronto, vamos ver. Miguel, quais são os pontos fortes da tua equipa? Já disseram também o contra-ataque e às vezes temos uma boa dinâmica no ataque também, organizado. E também, às vezes, a defesa quando corre bem. André, quais são os pontos fortes do... O nosso ponto principal acho que é a união, somos uma equipa muito unida e, como já disseram, o contra-ataque e muito também a defesa. Ricardo, quais são os pontos fortes? Então, como o meu treinador também já tinha dito, os pontos fortes são a união, que esta equipa já vem desde os sub-10, sub-8 e isso. Também a defesa, uma defesa muito agressiva. E, sim, acho que esses são os principais. Miguel, para ti, quem são os principais candidatos? Como os treinadores já disseram, penso que podemos ser todos primeiros e podemos ser todos sextos, como foi quase exatamente o que eles disseram. Tomás, qual é que achas que são os principais candidatos? Acho que é isso, que não há um principal candidato, todos somos sujeitos a ser o candidato, pronto. Todas as equipas são muito equilibradas e é isso. André, achas que há algum principal candidato? Não há candidatos. Qualquer um pode ganhar. Ricardo. Então, acho que é bastante unânime que vai ser uma fase final muito equilibrada. Nós fomos ao grupo de baixo, mas, por exemplo, chegámos a ganhar ao Varense, que ficou em primeiro, por isso, na fase final, tudo pode acontecer. Filipe. Eu acho que não há candidatos, vai ser uma fase final muito equilibrada, todas as equipas jogam um bom basquete. Acho que não há candidatos, mas é isso. David, consideras alguma equipa como principal candidata?
Sim, como todas, mas como o Galitos, o Avarense e nós, podem ficar cada um em sexto, quinto e quarto, igualmente. André, achas que jogar em Ovar, naquele pavilhão, pode ser decisivo? Decisivo não, mas acho que pode beneficiar-nos. Acho que sim. Decisivo não, mas. Ricardo, achas que vai ser importante para alguma equipa jogar em Ovar? Pessoalmente a mim o fator casa nunca fez assim grande diferença e acho que não falo assim tanta, mas compreendo que sendo o sítio onde nós treinamos, onde jogamos muito do nosso basquete, possamos nos sentir mais confortáveis. Miguel, achas que o fator casa pode ser importante? Pode ser importante, como pode trazer também algumas desvantagens. Temos mais familiares, mais amigos, supostamente em casa, pode trazer uma pressão adicional que provavelmente não traga às outras equipas. Filipe? Eu acho que pode trazer alguma vantagem, mas eu gosto de jogar, eu próprio gosto de jogar em casa, mas não me faz diferença jogar fora ou em casa. Acho que lhes pode trazer algumas vantagens, mas também algumas desvantagens, como o Miguel já disse, pode-lhes trazer alguma pressão, mas tudo pode acontecer no mesmo. David? Eu vou copiar um bocado o que eles disseram os dois, pode ajudar como não ajudar, porque com mais familiares ou mais espectadores do seu clube têm sempre aquela pressão extra de saber que se errar sim, há mais pessoas para não gostarem ou criticarem o seu erro. Então acho que esse fator pode ser muito importante. Tiago, achas que pode ser importante? Pode ser, como também pode não ser, como já disseram aqui os treinadores, sub-14 é um escalão muito irregular. Ricardo, destacarias algum atleta que achas que pode ter um papel importante nesta fase final? Eu acho que não, que a nossa equipa não há assim um jogador que tenha grande destaque. Pronto. É uma equipa muito homogénea. Acho que não é um jogador que vai fazer assim tanta diferença. Filipe, destacas alguém no Iliabo? Eu não, eu acho que vai ser o coletivo que vai trazer o vencedor da fase final. Quem conseguir ter mais consistência e ser mais e a equipa que for mais unida, acho que pode vir a ser a campeã distrital. Tomás, destacas alguém na tua equipa que possa ser mais influente? Não destaco ninguém. Eu acho que não é uma pessoa, acho que é a equipa que ganha campeonatos. Pronto. A equipa é que forma. Pronto, não sei. Miguel, destacas alguém no Galitos? Também não destaco. Um jogador, por muito bom que seja, precisa pelo menos mais 4 para jogar. David? Não. Mesmo com um jogador 6 muito bom, não consegue jogar 1 contra 5. Mesmo podia ser o melhor do mundo sem os outros 4, não ia conseguir fazer mais nada. André? Não, tal como o Jogueira e o Diabo já disseram aqui, nós somos uma equipa muito homogénea. Não há favoritos. Miguel, alguma equipa que tenha surpreendido destas 6? Não conhecia muito bem a equipa de Jogueira, só fizemos acho que 2 jogos mesmo no início da época e pronto, ficaram no grupo abaixo e vamos ver. David, alguma equipa que tenha surpreendido? O ADS, porque como os treinadores disseram, eles são uma equipa muito alta, eles com um bocado mais de técnica, que podem ter treinado, eu não sei. O que eles têm pode ter evoluído muito o estilo de jogo deles. Filipe, alguma equipa que tu... Não, eu acho que não, porque desde o início da época que eu sabia que estas 6 equipas eram muito equilibradas e que eram supostamente estas as 6 que vinham à fase final. Não houve assim nenhuma surpresa. Tiago, alguma equipa que tenha surpreendido? Acho que não há nenhuma equipa assim que me tenha surpreendido muito, mas não há. André, alguma equipa que
Não, acho que estas 6 equipas são as que deviam estar aqui. Acho que são as 6 mais fortes. Ricardo. Pronto, estas equipas, eu acho que são mesmo um pouco, não diria óbvio, mas eram as mais prováveis de estar aqui na fase final, porque viu-se nos cruzamentos que a diferença de 6º para o 7º foi muito grande, que houve jogos bastante desequilibrados, por isso acho que os 6 que estão aqui são mesmo melhores. André, uma mensagem final que queiras para os teus amigos, para os pais, para os adeptos do Ovarense. Então, a minha mensagem é que quem quiser ver um basquete e um basquete coletivo, que venha ver os jogos. É isso. Tomás, uma mensagem que queiras deixar, uma mensagem final. Também o que eu disse, que os adeptos venham ver e que a equipa está aqui e é porque fez o que pôde, fez o melhor que conseguiu para estar aqui. Claro, o objetivo é sempre ganhar, mas vamos fazer o nosso melhor. Filipe, uma mensagem para os adeptos de Guiabam, para os simpatizantes. Eu gostava que viessem todos apoiar-nos, porque todo o apoio é importante. E se nos vierem apoiar, podem vir ver o bom basquete que estas 6 equipas jogam e até divertirem-se um bocadinho. Miguel, uma mensagem final. Como todos disseram, que venham ver o maior número de pessoas possível e que também, como disseram, sem chatices na bancada, que jogamos sossegados. Ricardo, uma mensagem final. Então, temos aquela mensagem muito básica, que pronto, venham ver, apoiar pelo Jogueira de preferência, e que se lembrem sobretudo que é só um jogo, que não há motivo para se exaltarem, especialmente nestas idades. David, uma mensagem final. Eu espero que venham para ver os jogadores a divertir-se, não, sobretudo a divertir-se sim, não é só a ganhar, é porque se vieram ver é porque gostam da pessoa. Era porque queriam que elas ganhassem, mas sobretudo divertir-se. Eu acho que é isso, não é preciso haver chatices na bancada, porque, como o Miguel disse, no chatices na bancada pode passar não só das bancadas para o jogo. E o jogo, os dois têm dois, como é que eu ia dizer? Tem... Dois resultados possíveis, ou ganham ou perdem. Também, pode ser isso. Não estou a lembrar como é que é dizer isto. Bem, vamos terminar. Desejar-vos boa sorte para as 6 equipas, essencialmente que se divirtam e que esta fase final seja uma festa.